37, os irmãos acompanhem comigo, olha só que interessante. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Diga: do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crer em Jesus. Aí o verso 37, ele explica do que ele está falando quando ele está falando de rio de água viva. Ele explica isso, ele não deixa a gente sem saber. Ele explica, o evangelista, ele diz, isso ele disse a respeito de quem? Do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Então, quando Jesus, no verso 38, se refere a rios que fluem do interior, rios de águas vivas, o verso 39 explica para nós de uma maneira clara, concisa, dizendo o que se trata isso. Ele falou isso a respeito do Espírito Santo, do Espírito que aqueles que nele crescem haveriam de receber. Quem está entendendo, diga amém. Você quer receber o Espírito Santo nessa noite? Residente sobre a sua vida? Então, voltando no verso 37, amados irmãos, deixa eu explicar para vocês esse texto e ver o que Deus tem para falar ao seu coração. Esse capítulo 7 do Evangelho de João, ele está no contexto de uma festa. Vocês viram ali, no último dia da festa, no último dia, o grande dia da festa. Que festa é essa? Talvez você pergunte, e eu te respondo. Esta festa, no início do capítulo 7, a Bíblia nos relata que é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma das 3 grandes festas do povo de Israel. Ela ainda é comemorada hoje. Ela era comemorada por volta dos meses de setembro ou outubro, mais ou menos, na época da colheita. Deus instituiu essa festa, porque o nosso Deus é um Deus de festa. Deus, na mente dele, idealizou 3 grandes festas, e ele dizia para o povo de Israel: olha, nesse dia eu quero que vocês se alegrem na minha presença. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus que tem alegria para o seu povo. A Bíblia diz que Jesus foi ungido, o Filho de Deus, o Messias, foi ungido com óleo de alegria, na profecia dupla que fala de Davi e de Jesus. Então Deus institui essas 3 festas. Quais são elas, pastor? Comemoradas ainda hoje em Israel: Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. 3 grandes festas da nação de Israel. Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, festa de Pentecostes, quando em Atos 2 o Espírito Santo veio sobre a igreja, era a festa de Pentecostes, se cumprindo o dia de Pentecostes. E a terceira grande festa, a festa dos tabernáculos, Sucote, a festa das tendas, ou também chamada de festa das cabanas. Esta festa, ela tinha pelo menos 3 aspectos, a festa dos tabernáculos. O primeiro aspecto é o aspecto histórico. Ela relembrava o período, isso que eu estou falando para você é muito importante. Ela relembrava o período em que Israel, depois que saiu do Egito, peregrinou pelo deserto e morou em tendas. Eles faziam cabanas de palmeiras, de plantas, no deserto. Então ela relembrava a provisão de Deus no deserto. Era uma festa para relembrar historicamente, celebrar o período em que aquele povo esteve no meio do deserto e Deus não deixou faltar água, comida e sombra. Então essa festa relembrava isso, relembrava o período que um povo de Israel estava no deserto e Deus proveu para eles.
Até hoje, se você for a Israel, hoje 2025, se você pegar um avião e for para Israel na festa dos tabernáculos, você vai ver lá em Jerusalém, as pessoas, elas pegam palmeiras, elas dançam, pesquisa na internet, os judeus, eles montam cabanas em lembrança a essa festa. Inclusive essa terceira festa era uma das mais alegres, uma celebridade das mais vultuosa da cidade de Jerusalém. Todos os peregrinos do mundo iam para a cidade de Jerusalém. Tinha muita gente que ia para se alegrar. E essa festa, queridos, além do aspecto histórico, tinha um aspecto agrícola também. Ela celebrava o tempo da colheita. E era um período de 7 dias, com o 8º, que era o grande dia. Então, 8 dias que o povo de Israel orava, agradecia a Deus pela colheita e orava para que Deus mandasse chuvas para que a colheita pudesse dar certo. Então, numa sociedade agrícola, era uma festa muito importante, porque pedia para Deus chuva no ambiente árido da Palestina. E um terceiro aspecto dessa festa é o aspecto messiânico, profético. Ela celebrava e celebra a vinda de Jesus, a vinda do Messias, como o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento, para a descida da chuva de Deus, do Espírito Santo sobre a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Ela durava 7 dias, como eu falei, e tinha um 8º dia que era chamado de grande dia. Os 7 dias eram de muita festa, e durante os 8 dias, o sumo sacerdote da nação de Israel, ele liderava uma procissão no meio da cidade, em que ele ia do tanque de Siloé, que ainda está presente hoje em Israel, ele com um jarro de ouro, pegava a água do tanque de Siloé, e liderava uma procissão com muita festa por entre a cidade, chegava no templo e derramava aquela água sobre o templo, sobre o altar, como um ato profético, clamando a Deus por chuva sobre a colheita. Essa festa não é à toa que também era chamada de festa das chuvas. Essa água, essa cerimônia da água, que também era chamada cerimônia da água, em que o sacerdote fazia isso, era muito mais vultuosa no último dia, o 8º dia, que era o dia apoteótico, era o clímax da festa, em que tinha o maior número de pessoas no mesmo lugar. A Bíblia relata aqui, que nesse dia, no 8º dia, no último dia, olha aqui, o grande dia da festa, Jesus então no meio daquela multidão, no meio do templo, enquanto o sacerdote aqui, logicamente a gente está imaginando, mas deve provavelmente ser isso, Jesus se levanta no meio da multidão, e aqui já é enlação minha, obviamente, enquanto o sacerdote está derramando aquela água na cerimônia da água, porque era o momento em que tinha a chamado grande comissão, grande comissionamento, a grande assembleia, com todo o povo de Israel presente, olhando o sacerdote fazer aquela cerimônia, como que profetizando a vinda do Messias. Eles nem sabiam que o Messias já estava ali entre eles. Jesus se levanta no meio da multidão, e Jesus diz, e olha como agora a gente consegue entender esse texto. Olha como o símbolo da água ele é muito pertinente. Por isso que Jesus falou isso, por isso que Jesus usou esse símbolo da água, por causa dessa cerimônia e do contexto dessa festa, do contexto de chuvas. Jesus se levanta e dá um grito no meio da multidão. Jesus era um pregador que gritava, diga amém? Estou brincando, né? Dava um grito, disse em voz alta: ei, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu sou o cumprimento disso que o sacerdote está fazendo. Eu sou a chuva de Deus, eu sou o Messias de Deus. Se vocês têm sede, venham a mim, porque aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Falando a respeito do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele tem muitos símbolos na Bíblia.
Deus, ele é um Deus que se utilizou e se utiliza de muitos símbolos na Bíblia para falar a respeito de muitas coisas, inclusive do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é simbolizado pela pomba em Mateus 3,16. Ele é simbolizado pelo penhor em 2 Coríntios 1,22. Efésios 1,14, que nós vamos ler na nossa série aos Efésios. Ele é simbolizado pelo fogo em Mateus 3,11 e Atos 2, do 1 ao 4. Ele é simbolizado pelo azeite e pelo selo em 2 Coríntios 1,22, Efésios 1,13 e 4,30. Em João 3,8, o Espírito é simbolizado como um vento. Em Atos 2 também, além do fogo, a Bíblia diz que o Espírito desce sobre a igreja e se ouve um som como de um vento muito forte. Então, esses são alguns dos símbolos do Espírito Santo. E um oitavo símbolo que nós vemos na Bíblia, aqui, por exemplo, nesse texto, é o símbolo da água. A água viva, que se refere ao Espírito de Deus. E eu quero aqui, queridos, e aqui eu vou agora partir para as lições que nós aprendemos desse texto. Eu quero aqui entender com vocês a que Jesus se refere nesse lugar e o que nós podemos aprender a respeito do Espírito Santo e da alma humana. Porque esse texto e essa imagem da água viva é uma análise muito profunda a respeito da alma humana quando colocada no pano de fundo do Antigo Testamento. Por exemplo, eu vou pedir para os irmãos abrirem, para o Lucas abrir para mim aqui em Jeremias capítulo 2, verso 13, para nós entendermos essa metáfora da água viva, ou esse símbolo da água viva. Água viva. Jeremias 2,13. Perceba que no Antigo Testamento, Jesus, com a sua mente embebida das referências do Antigo Testamento, utiliza essa expressão, água viva. E em Jeremias 2,13, o próprio Deus utiliza essa expressão. Ele diz assim: porque o meu povo cometeu 2 males. Quais são eles? Abandonaram a mim, a fonte de água viva. Olha aqui a expressão, água viva. E cavaram cisternas, ou seja, poços, cisternas rachadas, que não retêm as águas. Na Palestina, nós precisamos lembrar que a Palestina é uma terra tremendamente árida e seca, na maior parte do ano. E havia, irmão Alexandre, irmão Vitor, 3 formas de vocês coletarem água naquela época, na Palestina, naquela região. A primeira das formas de você coletar água, e era a melhor das formas, era a água corrente. A água que vinha de uma nascente, de algum córrego, ela era muito especial, muito prestigiada, muito valorizada pelo povo daquela época, porque a água corrente é uma água limpa, ou não é verdade? A água parada é uma água suja, mas a água corrente não. Inclusive eles tinham um coloquialismo popular, eles falavam que essa água corrente era água viva, porque ela se move. Então quando Deus se utiliza, o povo daquela época falava sobre essa água viva, ele está falando dessa água corrente. Esse provérbio hebraico, Maim Haim, água viva, água corrente, um coloquialismo popular. Essa expressão que era utilizada para se referir sobre o melhor tipo de água, a água que corre. Um segundo tipo de você armazenar água era a água subterrânea retirada de um poço. E um terceiro tipo de você coletar água era em uma cisterna, em que eles cavavam uma cisterna numa pedra calcária, que poderia haver rachaduras, um poço artesanal, e era rebocado. 3 formas, a melhor de todas, a água viva, a água corrente. Uma segunda não tão boa, que era a água subterrânea de um poço natural. E a terceira, pior de todas, a água de um poço artesanal cavado por mãos humanas. Aqui, nós entendemos o contexto do que Deus está falando aqui. É Deus falando e dizendo para o povo: o meu povo, e eu espero que não seja você, cometeu 2 erros, 2 males. O primeiro deles é que eles abandonaram a mim, se afastaram de mim, estavam na minha presença até determinado momento, a nação de Israel,
estava na minha presença até determinado ano, talvez 2025, e de uma hora para outra, esse povo me abandonou, se afastou. A fonte da água viva, de água viva. E o segundo mal que esse povo fez foi cavar a própria cisterna para tentar reter água. Foi inventar, foi engendrar uma maneira de conseguir o seu sustento. Foi inventar um lugar para depositar a sua confiança. Veja se isso não é, queridos e amados irmãos. Quem está me ouvindo, dá uma glória a Deus aí. Veja se isso não é a análise da nossa sociedade ou da humanidade. Quando os seres humanos inventam artifícios para tentar aplacar a dor da sua alma. Esses artifícios têm muitas formas. Pode ser o dinheiro, em que a pessoa cava essa cisterna do dinheiro e ela não percebe que essa cisterna ela é rachada, ela não retém a água, ela não retém a satisfação, ela não sacia a sede. A cisterna do pecado não retém a água, não causa satisfação. O pecado não sacia a tua sede permanentemente. O pecado ele sacia a sede por alguns minutos, mas daqui a pouco você já está faminto e com sede de novo. A religião, os arcabouços religiosos não saciam a nossa sede. Os seres humanos inventam religiões, inventam sistemas para tentar reter e saciar a sua sede de Deus. Casas de umbanda, candomblé, religião católica, religião evangélica, padre, pastor, missionário, pai de santo, centro espírita, enguia, signo, seja o que for que as pessoas inventem para tentar acreditar. Ateísmo, não acredita em nada, seja o que for, é uma tentativa do ser humano de tentar aplacar a sua sede de Deus. Inventam usos e costumes. Eu me sinto mais próximo de Deus quando eu uso uma saia lá passando o chão. Aí eu estou perto de Deus, aí eu sou santo. Eu me sinto mais próximo de Deus com a gravata aqui quase forcando aqui quando eu estou na igreja. Tem pessoas que são assim, que se sentem perto de Deus por usos e costumes inventados por seres humanos, tradições humanas. Eu me sinto perto de Deus quando eu entrego determinado valor. Eu me sinto perto do sagrado quando eu peço um trabalho lá no centro espírita, no centro de umbanda. Então são tentativas de tentar aplacar a sede interior. E aqui Deus está dizendo: toda a tua tentativa nesta terra de tentar aplacar a tua sede, que não seja a presença de Deus, vai ser uma cisterna rachada. Diga misericórdia. Todas as tentativas dos teus familiares de tentar viver longe de Deus, vai ser uma cisterna rachada, não vai reter a água, porque somente Deus é a fonte da água da vida. A primeira mensagem, Jesus falou: se alguém vir a mim, se alguém crer em mim, do seu interior fluirão rios. Quem é esse alguém? Eu vou responder essa pergunta com essa mensagem. E a primeira resposta que eu quero dar para você, desse pronome alguém, a primeira resposta é: quem é esse alguém? A quem Jesus se direciona? Jesus se direciona em primeiro lugar a toda alma que se sente rachada. Jesus se direciona a toda alma que não consegue reter as águas no seu coração. É a alma que não sente paz. Muitas vezes a insônia pode ser um sinal de que você está com a cisterna rachada no teu interior. Muitas vezes o vício é uma cisterna rachada que você tem no interior. O que é um poço rachado? Ele não retém água, fica vazando.
Está vazando. Você tenta encher e vaza de novo. Enche e vaza de novo. Enche e vaza de novo. Isso é a tentativa humana. É a angústia humana. Nós vivemos e analisamos, e você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos, você tem familiares assim, ou talvez você seja assim, uma pessoa que está rachada, e talvez, eu não estou colocando a culpa simplesmente em você, talvez você foi rachado. Nós estávamos hoje aqui trabalhando na igreja, e conversamos, né, irmão Jorge? Com irmãos aqui que vieram pegar o risoto, alguns estavam trabalhando, nos ajudando, contando, o irmão Jorge me contando também, um familiar dele. Pastor, ele parou de ir na igreja porque ele se magoou, parou de ir no ministério porque foi rachado, parou de ir no ministério porque foi quebrado. Isso pode acontecer. Nem sempre acontece, às vezes a pessoa só sabe que quer oba-oba e diz que foi magoada. Mas às vezes, realmente, a pessoa foi maltratada. Realmente a pessoa foi rachada. Não apenas na igreja, isso pode acontecer na família. Às vezes você traz rachaduras de relacionamentos anteriores, você traz rachaduras do passado, você traz rachaduras da tua infância, que com muito tempo na igreja, talvez 30 anos apenas depois, você vai recém começar a ser curado dessas rachaduras. Talvez a recém agora em 2025, o Espírito Santo, com a liberdade que você está dando nessa noite, vai começar a trabalhar no teu coração para curar as tuas rachaduras. Mas se você está aqui sendo exposto à água da fonte viva, a água viva da fonte, você está sendo exposto à água mais pura e mais santa, que pode curar cada rachadura do teu coração. Você se sente uma alma rachada? Você se sente uma alma quebrada? Eu quero te dizer, o meu Espírito Santo, amigo Espírito Santo, tem cura para você nessa noite. E no momento em que você assumir esse voto, porque você precisa fazer um voto com Deus, de estar na presença dele, você precisa fazer um voto com Deus. No momento que você fizer esse voto de fidelidade, agora para 2026, agora, pela tua família, pelos teus filhos, pela tua vida espiritual, pela tua vida sentimental, no momento que você fizer esse voto de fidelidade com Deus, de estar na presença de Deus, você então vai trocar as cisternas rachadas desse mundo aí fora, pela fonte que nunca seca. Você vai ser uma alma saciada. Sabe qual que é a melhor coisa de ser crente? É que você é sempre vitorioso. Eu estava falando isso para os irmãos hoje que trabalhamos, não é? Falei para vocês que o crente, a melhor coisa do mundo é ser crente, irmão. Que a tua vitória já está decretada. Você sempre vence. Você sempre sai do deserto vitorioso. Se você está sem dinheiro, você está na provisão. Se você está com dinheiro, você está na prosperidade. Se você está vivo, você tem a companhia de Deus. Se você morre, você vai para mais perto de Deus. Se você está atribulado, Deus está com você. Se você está na fornalha, Deus está com você. Se você está no manancial de Deus, você é alegre na presença de Deus. O crente sempre é vencedor. Ele nunca está derrotado. Ele talvez perca algumas guerras contra o pecado, mas ele sempre está na presença de Deus de novo na próxima semana, porque ele sempre tem uma chance de recomeçar em Deus. O crente está sempre vitorioso. O crente está sempre saciado. Por mais que os ciclos dessa vida nos levem para baixo, a gente nunca permanece embaixo, a gente sempre dá a volta por cima. Por mais que as portas do emprego se fechem muitas vezes, daqui a anos você encontra o propósito, entende por que Deus fechou essas portas para você, para abrir outras. Quem já passou por isso? Quem depois de anos já entendeu por que aquelas coisas aconteceram no passado e você começou a entender? Uma vez eu estava conversando com o irmão me contando sobre um relacionamento do passado, e ele me dizendo: pastor, na época eu fiquei muito triste porque aquele relacionamento não deu certo. Hoje, anos depois, vendo tudo o que aquela minha cônjuge fez, meu relacionamento fez, eu entendo que foi livramento de Deus na minha vida. Propósitos que você só entende no futuro. Por quê? Porque a fonte da água viva está em Deus, e você está no lugar certo nessa noite. A sua alma está rachada? Eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite a fonte eterna. Jesus falou para aquela mulher no poço: você está rachada,
Você já teve 5 maridos e esse marido que você tem não é seu. A sua alma, ela não se apega a ninguém. Você já está no 5º, 6º casamento. Você está rachado. Imagina uma pessoa que já passou por 5 casamentos. Imagina a alma dessa pessoa. Você está com a sua alma rachada. Mas você está falando com alguém que, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais voltará a ter sede. Você está pulando de relacionamento em relacionamento porque você está buscando satisfação, você está com sede. Eu, nessa noite, nessa tarde, nesse dia, tenho algo para te oferecer que você nunca mais terá sede. Pelo contrário, Jesus diz: se nessa noite você crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A sua alma está rachada? O Espírito Santo tem cura para você nessa noite, em nome de Jesus. Quem está com o coração aberto para receber? O segundo tipo de pessoa a que essa ministração se refere, que eu quero ministrar para você, está lá em Isaías, aliás, Zacarias, capítulo de número 10. Eu li esse versículo na sexta-feira com os irmãos. Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias e Malaquias. Zacarias, capítulo de número 10. Zacarias, capítulo de número 10. Olha só que interessante o que nós temos aqui. Deus falando a um povo que estava no deserto, a um povo que estava rachado. Mas mais que isso, eu quero falar com toda a alma nessa noite que se sente um deserto. Eu quero falar com toda a alma nessa noite que se sente vazia de Deus. Eu quero, pelo poder do Espírito Santo, falar com todos vocês que se sentem afastados de Deus, e a sua alma está um deserto. Em Zacarias capítulo 10, peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, e Ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. Glória a Deus. Eu falava para os irmãos nessa sexta-feira que nós temos essa imagem do deserto no nosso meio evangélico, né? E a imagem do deserto é interessante, porque o deserto, ele traz para nós essa viva ilustração de falta de água. No deserto falta comida, no deserto falta alimento, no deserto falta chuva, no deserto falta rio. No deserto, o deserto é lugar de coisas áridas, deserto é lugar de sede, deserto é lugar de fome, deserto é lugar de necessidade, deserto é um lugar inóspito. A imagem do deserto é isso para nós. Deserto, o chão é rachado, é seco, é frio. O deserto é um ambiente muito frio à noite. O deserto faz quase 1 grau, 0 grau à noite. E é muito calor durante o dia. O deserto, né, quem lembra das aulas aí de geografia, é um lugar que é muito frio à noite e é muito calor durante o dia. Por isso que é impossível um ser humano viver constantemente a vida toda no deserto. Então, quando nós falamos do deserto, quando nós falamos que Jesus foi para o deserto, quando nós falamos do povo de Israel no deserto, nós estamos trazendo essa imagem de uma alma que está com fome, com sede, rachada, afastada de Deus, árida, seca, vazia. Nós estamos falando dessa alma que está com necessidade de um milagre muito urgente. E isso pode se aplicar a qualquer área da sua vida. Você está vivendo deserto na tua área financeira, as dívidas tomaram conta do seu ser, e aí você fica naquele deserto, naquela necessidade constante. Deserto fala de necessidade, deserto fala de falta de vida, porque não tem água, e onde não tem água não tem vida. Deserto pode muitas vezes tomar conta da nossa vida, na área financeira, na área emocional. Você está passando pelo deserto, você tem necessidade de abraço, de carinho. Na área
material, você tem necessidades, você tem sonhos que você não consegue completar de jeito nenhum. Deserto na área material. Na área espiritual, você está com fome de Deus? Você está com sede de Deus? Você sente que Deus está a quilômetros de distância de você? Deserto na área espiritual. Eu nunca esqueço uma visão que eu tive quando eu cheguei nesse bairro aqui, e eu e um obreiro, nós pregávamos o evangelho aqui nesse bairro de porta em porta. Logo que não tinha ninguém na igreja, não tinha nenhum membro ainda, e nós saímos de porta em porta, vamos trabalhar, né? Na época eu estava só no ministério, então tinha o tempo livre, vamos trabalhar. Passamos de porta em porta pregando o evangelho. E o Espírito Santo, logo que eu pisei no bairro, na entrada do bairro, esse bairro ele tem três entradas, né? Uma que vem daqui, uma que vem ali da Euclides, que é uma ponte, e uma outra entrada que vem aqui, que é uma ponte também. Então são duas pontes que esse bairro tem, né? E aqui é um trilho, né? Que dá a entrada para o bairro. E aí, entrando ali no bairro, o Espírito Santo me deu uma visão. Eu enxerguei o bairro Itararé como um deserto, há 5 anos atrás. Só faltou passar aquele coisa do deserto que tem no filme, né? Aquela coisa andando assim de faroeste. Tão deserto que estava. Um bairro vazio de Deus, árido. Batia de porta em porta, o pessoal batendo porta na nossa cara, não queria saber de Deus, não queria saber de pastor. Deserto, povo afastado de Deus, vazio de Deus. E nós estamos aqui há 5 anos já, vamos completar 5 anos agora em janeiro, proclamando esse bairro, Zacarias capítulo 10, versículo 1. Sendo uma igreja nesse bairro, proclamando Zacarias capítulo 10, verso 1, dizendo para todos vocês que se sentem afastados de Deus, dizendo para esse bairro, para essas pessoas que caminham por aí afastadas de Deus, com sede de Deus, com deserto na área financeira, com deserto na área emocional, com deserto na área conjugal, com deserto na área material, com deserto na área espiritual, dizendo para vocês, hein, Deus, o próprio Deus diz, peçam ao Senhor a chuva no tempo das últimas chuvas, peçam ao Senhor e Ele lhes dará chuva abundante. Orem, clamem, no tempo, na estação certa, as últimas chuvas, os últimos dias. Teologicamente, quando nós falamos de últimos dias na Bíblia, nós estamos falando da assunção de Jesus até a volta de Jesus. Esses são os últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias. Desde que Jesus subiu aos céus, até a vinda de Jesus para arrebatar a igreja, os últimos dias, ou também a imagem das últimas chuvas. Esse é o tempo. Deus está dizendo para você nessa noite, esse é o tempo, essa é a hora, esse é o dia, esse é o ano, esse é o mês, de você clamar para que Deus faça chover na sua família. Bairro Itararé, esse é o tempo, essa é a hora de vocês clamarem para que as chuvas do avivamento de Deus desçam sobre esse bairro e avivem essa terra desértica de Santa Maria. Se tão somente um povo estiver disposto a colocar a sua cara no pó e clamar ao Senhor das chuvas, Deus fará chover sobre nós. E Deus dá a chuva a cada um. Ele fala aqui, a cada um. Porque cada um aqui tem alguma necessidade. Cada um de vocês tem alguma necessidade. E Deus, a cada um de vocês, quer irrigar nessa noite. Deus, a cada um de vocês, quer consolar nessa noite. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Consolador, o grande Consolador. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o ajudador, o Paracletos, aquele que está ao lado, paralelo, Paracletos, ao lado de você na tua dor, para cuidar de você, para consolar você. E Deus não dá chuva sobre medida. Eu já falava isso na sexta-feira. Deus não derrama só 10 mililitros para o irmão Jorge porque ele clamou. Se o irmão Gilson clamar nessa noite com fé, Deus não vai derramar 3 gotas para ele. Não. A Bíblia diz que o nosso Deus é Deus de abundância. Jesus falou em João 10, eu vim para que vocês tenham vida, e não é pouquinha vida, mas vida em abundância. A Bíblia diz que se você clamar, Deus dará chuva abundante sobre você. Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada na minha vida. Eu não estou vendo, né? Que nem aquele servo de Eliseu ou de Elias, agora não me recordo, acho que era Eliseu, né?
que diz: eu estou vendo só uma nuvenzinha bem pequena do tamanho da mão de um homem. Agora não lembro se era Elias ou Eliseu, me fugiu da memória, os irmãos me perdoem. Eu só vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Acho que era Elias. E aí ele vai lá e diz: então prepare-se, porque Deus vai fazer chover sobre essa terra. Porque o nosso Deus, quando não existe chuva, quando não existe tempo na tua família, Ele é o Deus que cria, que faz as nuvens sobre você. Deus está dizendo aqui: ei, não importa a tua situação, não importa qual é o teu contexto, não importa de onde você veio, não importa o que você é, não importa a luta que você esteja enfrentando na tua casa, não importa o tamanho do teu obstáculo, do teu problema, eu crio nuvens, eu sou poderoso, eu posso fazer chover na sua vida nessa noite. Não importa o tamanho do teu pecado, eu tenho chuva de graça sobre você, eu tenho perdão sobre você. Não há pecado tão grande que possa te afastar permanentemente de Deus, a não ser o próprio pecado contra o Espírito Santo. O único pecado que não existe perdão. Fora ele, não existe pecado. Não existe, diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, morte, fome, espada, pobreza. Não existe principado, não existe potestade, não existe espírito maldito aí fora que possa te afastar do amor de Deus. Pelo contrário, a Bíblia vai seguir dizendo naquele capítulo aquilo que eu estava falando antes, que nós, crentes, somos sempre vencedores, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu quero lembrar vocês que no início da Bíblia, a Bíblia fala do Espírito Santo. A Bíblia começa, o texto bíblico começa com o Espírito Santo associado à água. A Bíblia diz em Gênesis que ele pairava sobre a face das águas. A Bíblia inicia com o Espírito Santo e com água. E olha que interessante, em Apocalipse capítulo 22, verso 17, a Bíblia encerra com o Espírito Santo e com água. O início da tua vida espiritual e o fim precisam do Espírito Santo como chuva sobre você, e é isso que eu quero profetizar sobre a vida de vocês. A Bíblia encerra em Apocalipse 22, 17, dizendo: o Espírito e a noiva. Olha só o Espírito dizendo para você nessa noite. O Espírito Santo e a noiva dizem para cada um de vocês: vem a mim, vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede nessa noite, venha à presença de Deus, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Glória a Deus. Aleluia. João capítulo de número 7, verso 37, Jesus diz: vem, quem tem sede vem, e ele encerra a revelação, o livro de Apocalipse, dizendo, o Espírito dizendo: ei meu filho, venha a mim, venha na sexta, venha na segunda, venha na terça no teu quarto, venha na quarta, vá na quinta, venha no domingo, e se você tiver sede, beba o quanto você quiser, e é de graça, é de graça, é de graça. A Bíblia diz em Apocalipse que quando nós formos arrebatados, porque eu e você nós vamos ser arrebatados e vamos morar numa cidade celestial, que será aqui na terra. Nós vamos ter casas. Eu vou visitar a irmã Gladys na casa dela, eu vou visitar a irmã Amanda na casa dela, vocês vão me visitar, vocês vão lembrar de tudo. A irmã Roberta vai chegar lá e vai dizer: pastor, obrigado por não ter desistido de mim, hoje eu estou aqui, uma casa de ouro aqui. Se você subir comigo, nós vamos ter casa, nós vamos visitar, nós vamos viver, nós vamos ter agricultura, nós vamos trabalhar. A única diferença é que não vai ter pecado. Você vai poder deixar a tua casa aberta, porque ninguém vai roubar, porque lá não vai ter ladrão. Você vai poder viver tranquilamente, porque não vai ter pecado, não vai ter maldade no coração humano. Vai ser uma outra realidade. Nós vamos lembrar de tudo. Nós vamos ter uma vida normal por toda a eternidade. E a Bíblia diz que no meio dessa cidade vai correr um rio com água tão pura como cristal, que vai dar na árvore da vida lá do Éden. E por toda a eternidade nós vamos poder beber desse rio e nunca mais teremos sede.
É por isso que não vai ter pecado, porque nós não teremos mais sede interior de nada. Nós não vamos aplacar a nossa sede com o pecado, porque nós vamos viver eternamente bebendo do rio da graça de Deus. Por isso que a Bíblia encerra dizendo: venham e quem quiser receba de graça a água da vida. Deserto é lugar de morte, mas o Espírito, o rio de Deus, é lugar de vida. Eu quero ministrar vida sobre você nessa noite. Quem quer receber vida, dá um glória a Deus aí. Eu quero ministrar chuva de Deus sobre você nessa noite. Diga glória a Deus. Quem quer orar comigo aí? Antes de nós orar, eu só quero falar algo para vocês. O Dr. Harold Willmington, ele fala algo muito interessante sobre o simbolismo da água. E ele diz que a água associada ao Espírito Santo traz aspectos do ministério do Espírito Santo. E é isso que vai vir sobre a tua vida. Por exemplo, a água traz vida. Isaías 32:2, Ezequiel 47, do 1 ao 12. A água traz vida. O Espírito Santo, simbolizado pela água, em Salmo 1:13 e Jeremias 17:8, diz que a água traz crescimento. Quando você rega a planta, ela cresce. Você vai crescer espiritualmente nesse ano de 26, perdão. Você vai crescer espiritualmente, você vai crescer materialmente, financeiramente, você vai crescer emocionalmente nesse ano, porque você está sendo regado pelo Espírito Santo. Isaías 35, do 5 ao 7, a água traz cura, você vai ser curado. Ezequiel 36, 25, a água purifica, você vai ser purificado e santificado de todo pecado. Vou parar por aqui no quinto. Isaías 44, 3, a água traz satisfação. Você vai sair dessa igreja nessa noite satisfeito em Deus. Não vai precisar mais buscar satisfação numa mesa de bar. Não vai mais precisar buscar satisfação no mundo aí fora, porque a tua satisfação vai estar aqui diante da presença de Deus. Quem entendeu essa mensagem aí, dá um glória a Deus. Coloque-se de pé nessa noite, por gentileza. Glória a Deus. Você quer orar comigo nessa noite? Eu peço a você que ore. Feche os seus olhos quando a gente for orar agora e clame a Deus. Não deixa nada te dispersar. Zacarias 10 peçam a chuva e vocês receberão. Eu quero pedir encarecidamente para os irmãos que estão há mais tempo comigo nesse bairro: peça a chuva sobre esse bairro. Se una a mim como pastor. Eu vou fazer a minha oração agora. Eu vou dar alguns minutos para você orar em particular e vou fazer a minha oração. E a minha oração aqui vai ser para que Deus faça chover avivamento sobre esse bairro nesse ano de 2026. Nesse dezembro, esse mês de dezembro. Porque quando chove, Ezequiel 47 diz: por onde esse rio passar, tudo ele traz vida, tudo ele transforma, ele gera novas almas. O Espírito Santo vai gerar novas almas nesse ministério em nome de Jesus. O Espírito Santo vai passar lá na tua família e vai gerar novas almas lá. Você só está nessa igreja nessa noite porque o rio da vida de Deus passou na tua casa, passou na tua vida e te trouxe para esse lugar. Clame para que esse rio, estenda um braço desse rio e passe lá na tua família nessa noite. E toque as pessoas que estão lá. Por gentileza, vamos orar nessa noite. Se você puder fechar os teus olhos.